Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, um desenho filosófico. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre Thomas More, ou Morus. Muita gente chama de Thomas Morus, outros chamam de Thomas Morus. Enfim, o que ele vai falar, ele foi relevante bastante pelo seu livro chamado A Utopia ou Utopia. Então, eu vou desenhar primeiro Thomas Morus. Certo? Pronto. E o seu livro se chama Utopia ou A Utopia. Beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, tem o seguinte: ele propôs a utopia como uma via imaginária da realidade em que ele vivia. Certo? Por quê? Porque ele idealizou, pessoal, uma realidade, uma sociedade ideal, levantando pontos de como ele gostaria que fosse a realidade. Certo? Ele levantou o ponto de dizer, poxa, eu queria que o mundo fosse assim. Aí por isso ele escreveu. Então, primeiro vamos falar sobre o próprio termo utopia. Utopia, ela vem do grego, certo? Que significa lugar. Eu vou tirar esse negócio horrível. Lugar é nenhum. Tá melhor assim. Lugar nenhum. Significa utopia do grego. Significa lugar nenhum. Ou lugar que não existe. Existe. Beleza? Lugar nenhum ou lugar que não existe. Como assim, Matheus? Utopia, lugar nenhum ou lugar que não existe? Porque ele propôs uma cidade que não existe. É aí que tá, pessoal. Ele propôs essa cidade já para ser o contraponto a uma cidade ideal. É praticamente, ó, pessoal, entendam que esse mundo não tem como existir. Tá entendendo? Não tem, é uma utopia, não tem como existir. Não tem como. O fato de se chamar utopia é porque é inviável. Inviável. Então vamos lá. Como eu já falei, ele imaginou não aquilo que existe, apresentou aquilo que gostaria que existisse, ou seja, apresentou como gostaria que fosse a realidade, beleza? Então vamos lá, continuando. Utopia significa lugar nenhum ou lugar que não existe. Nessa obra, certo? Ele vale dizer que ele era um humanista. Ele era um humanista inglês. Ele era um humanista inglês. Beleza? Que descreve uma ilha imaginária em que existe uma sociedade perfeita. Então vamos lá. Vamos imaginar uma ilha. Assim, uma ilha aqui, ó. Certo? Vou botar os prédios aqui, as casas. Certo? Isso aqui é uma ilha. Isso aqui tá na água. Então, isso aqui é a ilha perfeita. Vamos lá. Isso aqui é a ilha perfeita. Beleza, pessoal? Então ele imaginou uma ilha perfeita, imaginária, certo? Que onde tem uma sociedade perfeita, sem propriedade privada. Beleza? Isso é muito importante levantar. Uma sociedade sem os bens privados. Como assim? Nada é de ninguém. Tudo é de todos. Comum. Tudo é comum. Entendeu? Tudo pertence a todo mundo. Nada é meu. É meu. Isso aqui eu consegui. Não. É tudo de todo mundo. É universidade é uma sociedade igualitária. Enfim. Então, ele se preocupa, certo? Sem propriedade privada, é a proposta dele, sem propriedade privada, sem preocupação com riqueza, onde todos trabalham de maneira igualitária e vivem felizes sem nenhum tipo de perseguição ou intolerância
de qualquer outro tipo. Beleza? Então, vamos lá. Pontos que não tem nessa ilha. Não tem nessa ilha perfeita ou sociedade. Sociedade. Beleza? Quais são os pontos que não tem nessa ilha? Vamos lá. Pontos, vamos lá. Sociedade perfeita. Utópica. Beleza? Sociedade utópica. Então, quais são os pontos dessa sociedade utópica? Primeiro, sem bens privados. Sem bens privados. Dá para enxergar? Dá. Pronto, tá certinho. Sem bens privados. Segundo, sem riqueza. Sem riqueza. Terceiro, todo mundo trabalho igual. Ninguém está acima de ninguém. E todo mundo vive feliz. Felicidade eterna. Vou botar felicidade eterna. Então vamos lá. Sem bens privados, sem riqueza. No caso, quando é sem riqueza, peraí. Então, né, como uma sociedade pode ter trabalho, pode ter uma felicidade eterna, isso é um tipo de riqueza. Riquezas materiais, certo? Isso aqui é riqueza material, sem a necessidade de buscar riqueza. Ninguém queria ser rico, ser melhor que ninguém, não. Trabalho igual, no caso, trabalho igualitário. E felicidade eterna. E por final, tolerância. Beleza? Tolerância ou respeito, pode ser também. Beleza? Então esses são os fatores dessa sociedade utópica, dessa utopia de Thomas More, ou More, sei lá. Beleza? Então, continuando. Só que, lembrando, a sociedade perfeita é a utopia. Lugar nenhum ou lugar que não existe, beleza? Só que nessa sociedade ela tem várias. Thomas More ele começa a brincar. O Thomas ele começa a brincar com palavras, jogo de palavras. E ele idealiza. Tem uma capital na ilha, certo? Tem uma capital. Aqui tem uma capital, Aqui tem uma capital que se chama Amaralto. Aí você, Amaralto, sim, caguei. Amaralto. Quer dizer o que isso? Amaralto é igual a evanescente, certo? Evanescente, dando a ideia que a cidade parece como uma miragem a quem dela se aproxima. Então é praticamente uma miragem, algo que não existe. Miragem é isso. Miragem é tipo você imaginar algo e aquilo não é de fato o que existe, o que você está vendo. Então praticamente seria falso. Então a capital é falsa, não existe capital. Por que não existe capital? Porque a capital ela vive numa cidade utópica. E a cidade utópica é lugar nenhum ou lugar que não existe. Então, como uma capital pode existir numa cidade utópica se essa cidade utópica ela mesma não existe? Entenderam? É um jogo de palavras, é um paradoxo que Thomas criou. Beleza, então a capital era Amaralto, se chamava Amaralto. Só que tem outras brincadeiras. A ilha ela é cortada no meio por um rio, certo? Então a ilha tem lá a ilha, certo? E ela é cortada pelo meio por um rio. Aqui tem os prédios. Aqui tem as casas. Aqui tem a população. Enfim, eu acho que vocês estão vendo. Estão vendo? Pronto, tá aqui. Então é cortada pelo rio. E o rio, sabe como se chama que ele botou? O rio se chama Anidro, que significa o an mais o hidro é igual ao Anidro, significa sem água. Sem água. Então a questão é como um rio sem água pode existir em lugar nenhum?
certo? Se esse rio não tem água, esse rio não pode existir em lugar nenhum. Entendeu? Não é um rio. É um, sei lá, uma fenda. É um canal, mas não pode ser um rio. Entendendo? Então, Anidro, rio, que era o rio dessa cidade. Amaralto era a capital dessa cidade, que não existe. O nome da capital é falso, é miragem. Anidro é sem água, significa sem água, a palavra, a origem da palavra significa sem água. Então, ele já está brincando com palavras. É bem interessante a utopia de Thomas More, certo? O príncipe, agora vamos falar sobre o príncipe. Quem governa essa cidade? Vamos lá, o príncipe. O príncipe, dá para ver vocês? Dá. Vamos lá. O príncipe dessa cidade, sabe como se chama? Da utopia se chama, pessoal, Ademo. O A mais o demo, tá amarrado, é igual a sem povo. Então, a ideia é, um príncipe sem povo não pode existir em lugar nenhum. Entenderam? Com o príncipe, ele pode ser príncipe se não tem povo para governar. É aquela velha brincadeira do Pequeno Príncipe. Lembra do Pequeno Príncipe? Que tem um rei lá, que ele vive no mundo sozinho. Eu recomendo até vocês lerem também o Pequeno Príncipe. Tem um rei lá, que ele vive num trono sozinho, sentado, e só tem ele e um ratinho. Só tem o rei e o rato no mundo dele, no planeta dele. Aí chega o Pequeno Príncipe. Aí ele, o rei pega e fala, olha, pega o rato, príncipe, garoto. Aí príncipe, mas você vai pegar o rato pra quê? Você não tá fazendo mal a ninguém? Não, pega o rato, porque tá me perturbando. Só que não mata ele não. Tu pega e depois salta, porque ele é o único ser vivo que tem aqui. Aí ele mas isso aqui tudo é meu. Aí ele, tudo é seu? A terra é minha, você pertence a mim agora, tudo pertence a mim. Ele, mas não tem ninguém aqui, só tem esse rato. Aí ele pega, mas isso é meu, tudo é meu, isso aqui tudo é meu, eu governo o mundo, começa aquele ego imenso. Só que a premissa, a ideia filosófica de Pequeno Príncipe, no rei, nessa parte do livro, fala de tipo, como pode ser rei se não tem ninguém para governar? Tá entendendo? Como você é rei se não tem ninguém para governar? A mesma proposta de Thomas. Como você pode ser um príncipe se você não tem povo? Por isso que o nome do príncipe é Ademo. Ele não tem povo. Por que ele não tem povo? Porque ele vive na cidade chamada Utopia. E o que significa essa cidade? É um lugar que não existe. Lugar nenhum. Então, novamente, o Thomas brincando com o jogo de palavras. Certo, pessoal? Então, essas foram as propostas de Thomas More. Agora, você entende o seguinte. Agora vamos falar sobre a ideia das ideias. Então, já concretizando, finalizando tudo, ele idealizou, certo, uma sociedade ideal, levantando pontos de como gostaria que fosse na realidade, o que eu anotei para vocês, certo? Aqui. Então, recapitulando, isso aqui já é outro assunto aqui de baixo. Então, ignora isso aqui. Vamos lá. Ignora aqui. Vamos lá. Thomas More, Utopia. Ele idealizou uma sociedade ideal, levantando os pontos de como gostaria que fosse na realidade. Em seu mundo utópico, não há propriedade privada, sem preocupação com bens e riquezas, onde o trabalho era igualitário e a felicidade era eterna, sem nenhum tipo de intolerância e preconceito. Ele criticou a monarquia e o absolutismo e as expulsões dos camponeses de suas terras, certo? Que era a Inglaterra na época, sua terra, que ainda é, né? Vamos lá. More, ele percebeu a crise humanitária na Inglaterra e imaginou seu mundo perfeito, no caso, a utopia. Nesta sociedade há um príncipe, como eu já falei, e aí, já continuando, e na utopia tudo é igualitário, nada é privado, tudo é comum e os cidadãos seguem apenas os deveres da natureza. Tudo é perfeito, pessoal. Tudo é lindo, é o mundo das imaginações. É o melhor mundo que todo mundo deveria viver. É a utopia, certo? De Thomas. Só que não tem como existir, porque a própria palavra de utopia, ela já praticamente condena essa cidade, certo? Esse ideal, porque não existe. Então, muito obrigado, certo? Essa foi a aula simples.
vamos fazer o seguinte. Quando eu comprar o livro, Thomas, tudinho, a Utopia, eu li quando eu tava na 7ª série, foi 8ª. Eu li Thomas, a Utopia, só que eu li em PDF. Aí quando eu ler novamente, eu acho que eu vou comprar o livro. Quando eu comprar, eu trago para vocês agora os pontos levantados, tipo parágrafo do texto do seu livro, certo? De Thomas. Vou pegar parágrafo e começar a comentar aqui com vocês. Até então eu só me baseei nisso aqui, ó, nesses assuntos que me disponibilizaram em PDF e do que eu fui anotando e levantando os pontos, certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo, foi a conversa da gente. Espero que tenham gostado. Outra coisa, link para mais assuntos sobre Thomas More e até o livro dele eu vou deixar aqui embaixo na Amazon, certo? O link da Amazon, tudinho. Aí vocês vão lá, se vocês quiserem comprar. Geralmente a Amazon tem promoções excelentes. Eu mesmo já comprei muito livro na Amazon, tem aqui pra caramba livro que eu comprei na Amazon e recomendo, certo? Vamos lá, então, muito obrigado. Lembrando, o link dos assuntos para você saber mais vai estar na descrição. Você quer... não, só queria saber o que ele defendia na sua Utopia, no seu livro. Então, é isso. Se você quer saber mais a fundo mesmo, tipo a ideia, todos os nomes de cidade, tudo que ele levantou, o povo, como era a rotina do povo da cidade, sei lá, aspectos políticos da cidade, como era a cultura dessa cidade, qual era a religião dessa cidade, todas essas coisas. Se você quiser saber, você tem que ler o livro, certo? Ou procurar mais a fundo no link que eu vou deixar na descrição. Isso é a premissa, é a base da Utopia de Thomas. Mas é isso, certo? Isso aqui é a base, é só dar uma pincelada para você entrar no mundo da Utopia de Thomas, certo? Mas é isso, sociedade utópica, sem bens privados, sem riqueza, trabalho igual, felicidade eterna, tolerância. Amaralto era uma capital falsa. A ilha perfeita, no caso, era lugar nenhum. O Anidro, que é o rio, é um rio sem água. E o príncipe é um príncipe sem povo. Beleza? Então, muito obrigado. Se cuidem. Bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal.